1 Samuel, capítulo de número 13, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimás. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. Em toda a terra de Israel
nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua rédea, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se em Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero falar nesta noite, de acordo com esse texto, sobre a questão de que não é apenas fazer as coisas para Deus, mas fazer as coisas certas para Deus. É bem diferente. Uma coisa é nós queremos fazer e fazemos. Uma coisa é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que o Senhor realmente manda fazer e como Ele quer que seja feito. E esse texto, ele nos dá uma lição sobre isso, porque conta um pouco da história de Israel, quando eles querem substituir o tipo de governo que era uma teocracia, um governo onde Deus era quem comandava o povo através de seus profetas e através dos juízes, e eles queriam uma pessoa que pudesse comandar, dirigir e dar sequência aí às guerras que eles estavam combatendo naquela época, um dos principais inimigos do povo, que eram os filisteus. E eles então pediram, foram até Samuel e pediram um rei, e esse rei foi o rei Saul, e foi escolhido ali para ser rei. A nomeação de Saul então foi para reinar em Israel, todo Israel, para comandar todo Israel, e foi, portanto, uma permissão de Deus. Entendam que nem todas as coisas é aquilo que Deus quer, nem todas as coisas é um propósito de Deus, ou é porque Deus quer que aconteça daquele jeito. Mas muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam para que o povo possa ser ali, naquele momento, receber o juízo de Deus de acordo com o direcionamento que Ele dá e as decisões que Ele toma diante de Deus. Eles viraram a costa para Deus, eles viraram as costas para Samuel, o profeta, Samuel, o juiz, o último juiz, e ali eles pediram uma pessoa, um homem que pudesse governar, que pudesse reinar sobre eles. Vejam aí em 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 e 5, quando eles vão pedir a Samuel que coloquem uma pessoa que pudesse reinar sobre eles. Então vejam: então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. E Samuel então vai até o Senhor. E ali o Senhor dá uma resposta a Samuel. No versículo 7 do capítulo 8 de 1 Samuel, o Senhor diz a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então o que eles queriam? Eles queriam alguém que fosse adiante deles e que guerreasse por eles e que reinasse sobre eles, alguém que eles pudessem ver, alguém que eles pudessem falar, alguém que eles pudessem conversar. E é isso que muitas vezes as pessoas querem, irmãos. Nas questões de fé, as pessoas querem ver. É como Tomé.
só creem quando vê, né? Então, as pessoas, os homens são assim. Eles queriam um rei, eles queriam uma pessoa que eles pudessem ver, admirar, tocar, tivesse ali à frente para governar e para reinar sobre eles. Então, Deus escolheu uma pessoa dentre o povo de Israel. Às vezes as pessoas perguntam, mas quem foi que escolheu Saul? Foi o povo ou foi Deus? Na verdade foi Deus, irmãos. A Bíblia fala que Deus mostrou a Samuel quem seria aquele rei. Se nós formos ver no capítulo 9 de 1 Samuel, versículos 16 e 17, diz assim: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Quem está dizendo isso? O Senhor. O qual ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Então a escolha de Saul foi uma escolha de Deus, mas ele escolheu Saul sabendo que os homens, muitas vezes, eles escolhem as pessoas pela aparência das pessoas, muitas vezes pelo aquilo que as pessoas demonstram exteriormente do que são, mas não aquilo que eles têm dentro do coração. Deus então escolheu um camarada que o povo ao olhar disseram assim: esse será o nosso rei. E não tinha como o povo dizer: não, esse eu não quero. E sabe quais eram as características de Saul? Vejam aí, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Em 1 Samuel, versículo 9, capítulo 2, vai dizer que Saul era um dos homens, naquela época, o mais belo de Israel. A beleza de Saul. E entre os filhos de Israel não há outro mais belo do que ele. Então, a beleza de Saul. Mas não era apenas a beleza de Saul, mas também era o homem mais alto de Israel naquela época. Vejam aí, em 1 Samuel capítulo 10, versículo número 23. Era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então, o que é que Deus quis mostrar para o povo naquele momento? O povo estava rejeitando alguém que tinha um coração que era guiado por Deus, que era Samuel. E agora Deus estava dando a eles um homem que não tinha esse coração, não era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem que as pessoas olharam e se encantaram com essa pessoa, pela beleza, pela altura, por aquilo que demonstrava aos olhos de cada um. Mas eles não conheciam o coração de Saul, e Deus conhecia o coração de Saul. Quais eram as características que Saul tinha no seu interior que Deus não aprovava e que os homens não conheciam? Primeiro, ele não era um homem, como eu falei, segundo o coração de Deus. Por que ele não era um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem desobediente. Nós lemos aqui no capítulo 13 a desobediência de Saul. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que é obediente a Deus, independente das circunstâncias, dos fatos, independente daquilo que ele possa estar vivenciando. Ele é um homem que segue rigidamente aquilo que Deus manda ele fazer. E Saul demonstrou que não era esse homem segundo o coração de Deus, como Davi foi escolhido por Deus, porque ele era um homem segundo o seu coração. Depois a gente vai ver que ele era um homem sensato. Aqui no capítulo 13, Samuel vai chamar ele de Nécio, que ele procedeu neciamente.
Vejam aí no capítulo 13, versículo 13. Diz Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor. Ou seja, ele era um camarada tolo, ele era um camarada que era insensato, que era incapaz. No seu coração, só Deus conhecia essas características de Saul. Agora existiam outras, que ele demonstra ao longo da sua vida, no trato com as pessoas, diante das circunstâncias que estavam acontecendo. Por exemplo, a vaidade de Saul. Saul, ele era um cara vaidoso. Nós vamos ler um texto já que demonstra isso. Saul era um cara orgulhoso. Ele não admitia que tivesse alguém melhor do que ele. Quando ali cantava as maravilhas de Davi, ele demonstra isso. Saul também era um cara ciumento. Ele tinha ciúme que as pessoas gostavam muito mais de Davi do que dele. Então vejam, ele era belo, ele era alto, mas era um cara que não tinha o coração em Deus, que era um cara insensato, que era um cara vaidoso, que era um cara orgulhoso, que era um cara ciumento. Esse foi o homem que Deus escolheu para reinar sobre o seu povo. Vejam aí, 1 Samuel capítulo 18, versículos de 6 a 9. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão rei? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Nós sabemos que aí ele demonstra todo o seu orgulho, todo o seu ciúme, toda a sua vaidade. Ele, a partir daquele momento, ele persegue Davi, ele tenta matar Davi a partir daquele instante que acontece esse fato. Então vejam, esse personagem, irmãos, que foi um homem levantado por Deus, e foi um homem que poderia ter eternizado o seu reinado, o seu trono, através das suas descendências, mas foi um homem que estragou tudo aquilo que Deus deu como oportunidade a Saul. E essa história aqui, nesse capítulo número 13, nós aprendemos que existem alguns fatos, existem algumas circunstâncias da nossa vida que fazem com que muitas vezes a gente se desvie dos caminhos de Deus, que a gente se afaste de Deus. E quando nós nos afastamos de acordo com esses fatos, nós vamos perder as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Foi isso que aconteceu com Saul. As coisas que Saul fez e o desviou de Deus fez com que Samuel declarasse naquele momento ali, que ele ofereceu holocausto a Deus, que ele havia perdido a eternidade do seu trono. Você sabe, Samuel diz assim: você poderia ter confirmado o seu trono aqui para sempre, mas você perdeu. E por quê? Exatamente porque ele tomou algumas decisões que desviaram de Deus e que o fizeram como uma pessoa desobediente de Deus. Circunstâncias como essa, irmãos, fazem a gente fazer coisas impensadas, fazem a gente fazer coisas tolas, que demonstram que a gente muitas vezes não está preparado para o caminho de fé. Porque a fé é que nos segura diante dessas situações. A fé é que nos dá firmeza na caminhada. A confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis,
é que permite que a gente possa ser confirmado como um servo fiel a Deus. E eu quero pensar com os irmãos a respeito disso. E para que eu quero pensar sobre isso? Para que a gente não caia nas mesmas armadilhas que Saul caiu. Então vejam, a primeira coisa é que a gente entenda as circunstâncias do momento. Qual eram as circunstâncias do momento, irmãos? As circunstâncias que a gente pode ver não eram coisas muito favoráveis aos israelitas. O que estava acontecendo? Ele estava em guerra. Ele estava em guerra com os filisteus. E Saul consegue juntar 3.000 homens. 2.000 ficam com ele, e 1.000 com Jonatas, seu filho. Os 1.000 que ficaram com Jonatas, eles enfrentam os filisteus e eles vão ganhar uma batalha contra os filisteus. E quando eles ganham essa batalha, ele vai anunciar para o mundo todo: olha, nós ganhamos aqui a batalha. E aí os filisteus se irritam com isso. E o que é que eles fazem? Juntam o seu exército. Agora imagine o tamanho do exército dos filisteus. É porque os israelitas tinham 3.000 homens. E aqui o texto vai dizer no capítulo 13 que eles juntaram, irmãos, 30.000 carros. Vejam aí o que é, vamos dizer assim, um exército bélico, né? Se a gente fosse pensar em termos de armamento de hoje, dizer assim, um exército estruturado belicamente, né? Então vejam, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. No mínimo aqui, se você colocar que não é, pelo menos são 2 em cada carro desse, mas vamos dizer que seja 30 com mais 6.000, só aí seriam 36.000. 36.000 soldados. Agora, seria só isso? Não, porque aqui diz o texto: além dos 30.000 carros, dos 6.000 cavaleiros, tinha uma multidão que parecia areia à beira do mar. Era gente demais, né? Contra quantas pessoas? Contra 3.000 homens. Muita gente, né? Quando eles olharam aquele mar de homens, tremeram nas bases. Tiveram medo daquela situação. E aí, irmãos, essa é a hora que a nossa fé é provada, como diz aquela música, né? É a hora que a nossa fé é provada. Porque quando a gente está diante de uma situação dessa, treme as pernas, dá um frio na barriga, não é? Aquele medo que se apavora, a gente fica apavorado. Agora o exército de Israel é um exército corajoso, saiu correndo, pernas para quem te quer. Diz o texto aqui, irmãos, que quando eles viram aquilo ali, olha lá, versículo 6, o que é que diz aí no versículo 6? Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, o povo começou a correr. Olha aí, uns se esconderam em cavernas, outros nos espinhais, outros correram para os penhascos, outros saíram pelas fortificações, outros foram para as covas, e outros atravessaram o Jordão. Pernas para quem te quer, meu irmão. Vou ficar nesse negócio não. Se eu ficar aqui eu vou morrer. Começaram a correr. Irmãos, circunstâncias como essa é que nos levam a ser covardes diante das situações que nós enfrentamos. Quando os problemas se agigantam, quando as coisas começam a apertar, nós começamos a perder a fé. Nós começamos a perder a coragem. Não é isso? Nós começamos a nos acovardar diante das situações. Nós começamos a entregar os pontos. E eu quero dizer uma coisa para vocês.
que a covardia não é uma atitude que agrada a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque covarde não entra no reino dos céus. Veja aí Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos o quê? Não estou ouvindo não, irmão, diga aí, ó. Covardes. Aos incrédulos, que covardia é incredulidade também. Tá? Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, quando nós fugimos das nossas responsabilidades, quando nós fugimos de enfrentar a luta do dia a dia, quando nós nos acovardamos diante das pressões, das circunstâncias da vida, das pessoas que nos oprimem, das pessoas que nos perseguem, quando nós nos calamos diante dessas coisas, quando nós nos tornamos passivos diante dessas situações, nós estamos nos acovardando. Você sabe o que é covardia, irmãos? É virar as costas para Deus. Isso é covardia. Covardia é você se virar para Deus, virar suas costas para Deus. E é quando nós passamos a deixar de olhar para Deus, para olhar para nós, e nós entendemos que nós não somos capazes de enfrentar aquela luta. Nós não olhamos para o Deus que nós cremos que é o Deus que enfrenta por nós as lutas, as nossas batalhas. Quem enfrenta é Deus, não somos nós. Covardia não é para crente. Não é para crente. Porque ser covarde é ter medo de enfrentar e superar as lutas e as dificuldades da vida. Saul, queridos, diante dessa situação, ficou, sabe com quantas pessoas? Ele tinha 3.000 homens. Quando eles viram a multidão começou a correr, ficou 600. E todos os dias saía mais gente. E o que aconteceu? Ele ficou passivo, esperando não sei o que. E aí o filho dele toma uma atitude por ele. Quando o Jonatas vê que o pai está passivo, está lá em Gilgal, com apenas 600 homens, Jonatas toma uma atitude que todos nós precisamos olhar para a atitude de Jonatas e fazer a mesma coisa. Sabe o que Jonatas fez, queridos? Só ele e o seu escudeiro disseram assim: nós vamos lá enfrentar esses caras. Só 2 contra toda aquela multidão que estava ali. Vejam aí. Primeiro Samuel capítulo 14, versículos 6 e 7. Irmãos, Jonatas, a coragem de Jonatas e do escudeiro, que eles foram até no arraial dos filisteus, a coragem deles ganhou o coração de Deus e conduziu Israel à vitória. Veja aí. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração.
Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha disposição. Irmãos, o que é que nós estamos precisando para enfrentar nossas lutas? Não é correr, não é fugir, não é ficar esperando, não é ser passivo diante da situação, não é ser inerte, como se o medo nos paralisasse diante daquelas situações. Nós precisamos tomar uma atitude de fé e de confiança, sabendo que Deus irá conduzir e nos levar à vitória. Sabe o que Jonas disse aqui? Não importa se são 1, se são 2, se são 10, se são 600, porque para Deus não importa o número. Importa é você se colocar e se disponibilizar nas mãos do Senhor, o resto é com Ele. Vocês sabem o que aconteceu, irmãos? Jonas foi lá, só ele e o escudeiro, né? O escudeiro disse: vai na frente, eu vou atrás. Vai na frente, eu vou atrás. Ele foi. Chegou lá e matou 20 filisteus. E Deus fez o quê? Deu um terremoto na hora, começaram a correr aquela multidão, era um com espada de um contra o outro, o mesmo povo. E fugiram e começaram a correr com medo, porque Deus ali viu a coragem de Jonas e enfrentou ali aquele exército todo. A coragem, irmãos, é uma demonstração de fé. Foi isso que Jonas fez. Ele disse: para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. E eu fico pensando, irmãos, que quando a igreja de Jesus Cristo enfrentou perseguições, problemas, eu sei que muitos se acovardaram, porque a gente sabe que quando o barco está afundando, os ratos do porão são os primeiros que correm, né? São os primeiros que correm. Mas nós só estamos aqui hoje pela coragem dos irmãos que enfrentaram todas as perseguições que a igreja de Jesus Cristo enfrentou ao longo do tempo da história. Se não fosse esses homens e mulheres de coragem, queimados muitas vezes nas ruas, afogados, mortos, colocados em arena contra leões e animais, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. Não há como seguir como crente, como igreja de Jesus Cristo, se nós não tivermos a coragem de enfrentar as lutas e perseguições. Que nós irmos às ruas, de propalar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de pregar, de ensinar o Evangelho. Irmãos, não tem como a igreja crescer, se desenvolver, se nós permanecermos passivos diante das situações que nós enfrentamos, que muitas vezes nós colocamos a culpa nas circunstâncias da nossa vida, nas situações que nós enfrentamos. Nós precisamos ter coragem para poder, assim, conquistar o coração de Deus. Quando Davi, ele foi levar comida ali para os seus irmãos, no acampamento onde Saul estava, peleando contra os filisteus, tinha um camarada de mais ou menos 3 metros de altura, que desafiava todo o exército de Israel. Vocês sabem o que é que o povo fez, Israel? Nada. Se acovardou. Se acovardou, irmãos, diante do desafio daquele gigante. E quando Davi chegou lá, que viu aquela situação, ele disse assim: esse camarada não está desafiando a gente não, ele está desafiando o Deus dos exércitos, e eu vou lutar com ele, não comigo, mas eu vou lutar por ele, em nome do Senhor dos exércitos. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não é que eu seja capaz, ou que eu seja inteligente ou sábio, que conheça muitas escrituras. O que eu preciso fazer é me colocar nas mãos de Deus e dizer assim: o Senhor vai à frente e vai conduzir o seu povo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui são as circunstâncias que nos levam a pecar.
nos leva a nos desviar de Deus, nos leva a virar as costas para Deus, todas as vezes que as circunstâncias é uma pressão sobre nós, que nós nos acovardamos ou que nós nos congelamos diante da situação, nós estamos aí desagradando ao Senhor. A segunda coisa que esse texto nos mostra e nos ensina é o tempo, irmãos. Às vezes a gente está numa situação que o tempo está passando, a gente não vê as coisas se resolvendo, e a gente começa a se angustiar, e a gente começa a se apavorar, e o tempo passa, e a gente não vê mais saída, o tempo está se esgotando, e a gente então se desespera. E aí a gente toma uma atitude de tolo, como diz aqui a palavra de Deus. Uma atitude que desagrada a Deus. É aquele momento em que muitas vezes a pessoa já está para dar o último tiro da macaca e agarra o primeiro que aparece, né? É o desespero, né? Desespero. Às vezes a gente vê assim: amanhã eu tenho que pagar uma prestação, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu já sabia que eu tinha que pagar, né, muito tempo atrás, mas o tempo passa e nada, e chega amanhã, o tempo se acabou. O que é que eu faço? Vou no agiota e pego dinheiro. Irmãos, foi isso que aconteceu aqui. Saul, ele tinha recebido uma ordem de Samuel, e Samuel falava em nome de Deus. Ele disse assim: vai para Gilgal, me espera 7 dias, e quando chegar aos 7 dias, eu vou estar lá, nesse local, para oferecer holocausto ao Senhor. E ali, depois de oferecer holocausto ao Senhor, eu vou dizer o que você deve fazer. E Saul então esperou 1 dia, 2 dias, e o povo saindo, né? O povo fugindo. 3 dias, nada. E Saul vendo, pô, eu vou ficar sozinho. Eu vou morrer aqui sozinho nesse negócio. E o povo saindo. Chegou no 7º dia, Samuel não chegou. O que ele fez? Tomou uma atitude impensada. Não é isso que a gente faz? Quando a gente está no desespero, o que a gente faz? Toma uma atitude impensada. E ele fez o quê? Está no 7º dia. Ele pega, traz para mim as ofertas para oferecer o holocausto ao Senhor. E aqui no texto diz: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E o que é que ele fez? Ele ofereceu o holocausto. No momento que ele fez, parece que Deus estava esperando assim: esse cara vai errar, né? Naquele último segundo, né? E ele disse assim: eu vou fazer. E aí ele fez o holocausto. Quando ele terminou de fazer, aparece o profeta Samuel. Aí o profeta diz assim para ele: o que fizeste? Irmãos, agora pense o seguinte: é errado oferecer um holocausto a Deus? Sim ou não? Não. Claro que não. É errado isso? Não. É errado consultar a Deus diante das situações? É errado consultar a Deus? Não é. Nós temos que fazer isso. O problema não é fazer para Deus. O problema é fazer a coisa correta como Deus quer que seja feita. Porque Saul não recebeu a autorização de fazer o holocausto. Quem tinha a autorização de Deus era Samuel.
O que ele tinha que fazer, irmãos, era confiar que Samuel iria chegar e oferecer o holocausto. O nosso papel é confiar no Senhor, é ter fé no Senhor, é fazer aquilo que o Senhor quer, mas da forma como o Senhor quer que faça. Não é só fazer, é fazer a coisa certa. E Samuel então chega lá e diz assim: o que fizeste? E ele justifica, irmãos. Se nós olharmos, a justificativa dele tem sentido. Ele diz assim: porquanto via que o povo se espalhava de mim, quer dizer, estava fugindo todo mundo, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, e a Gilgal, e ainda a face do Senhor eu não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Ele se desesperou e fez uma coisa impensável. Por quê? Irmãos, vejam aí 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Queridos, nesse momento aqui é que Saul mostra que não era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Pela desobediência. O que fez Saul perder o trono foi a desobediência. O que faz com que nós venhamos a perder as bênçãos prometidas de Deus sobre nós, o seu povo, é a desobediência. Enquanto nós nos comportarmos, enquanto nós estivermos cometendo erros, enquanto nós estivermos pecando em desobediência à palavra de Deus, vocês podem ter certeza, irmãos, de que as bênçãos de Deus não serão derramadas sobre o seu povo. Não serão derramadas sobre o seu povo. E aí, o que Saul vai dizer para ele? Vai dizer que ele havia perdido ali o seu trono. Vejam, a intenção, portanto, naquele momento ali de buscar a Deus, foi uma coisa certa, no sentido de buscar a Deus, mas foi uma coisa errada, no sentido de que ele buscou a Deus de uma forma, desobedecendo a Deus, da forma como ele queria que fosse, como queria que acontecesse. Isso me lembra do transporte da arca, né? Os filisteus haviam tomado a arca, Davi foi buscar essa arca, e Davi queria agradar a Deus. Como ele queria agradar a Deus? Ele fez um carrinho todo de ouro, todo novinho, colocou a arca nesse carro, porque ele queria fazer uma coisa boa, bonita para Deus. E aí, o que acontece? No meio do caminho, um daqueles que estavam levando a arca colocou a mão na arca e morreu. Existem muitas coisas sobre isso, mas a principal, irmãos, é que Deus havia dito assim: o transporte da arca tem que ser feito. Você coloca uma argola de um lado, outra argola do outro, uma ponta e na outra, são 4 argolas, e uma vara entre essas argolas, e os levitas vão levar no ombro a arca. Davi não obedeceu a Deus, não fez a coisa correta. Ele queria fazer o melhor para Deus, o coração dele era fazer o melhor para Deus, mas ele não fez a coisa correta. Então não adianta simplesmente servir ao Senhor, não adianta apenas querer fazer para o Senhor, se você não faz a coisa
correto. Existem cultos, irmãos, que diz a palavra de Deus que Deus abomina os cultos que o seu povo está fazendo. Por quê? Porque não está fazendo da forma como Ele quer que seja feito. Não é só estar, não é só fazer, é fazer do jeito que Ele quer. Não há como você querer fazer bonito aos seus olhos, porque não é como Deus quer que você faça, mas é do jeito que Ele quer que seja feito. Esse foi o erro aqui de Saul. Vocês lembram de Rebeca, irmãos? Rebeca, havia uma promessa sobre Jacó, filho de Rebeca, né? Quem seria aquele que receberia a bênção? Jacó. Deus havia dito que era Jacó. Mas Isaac, cego, estava morrendo e pediu ao filho mais velho, Esaú, que fosse pegar a caça para fazer a sopa que ele gostava, para dar a bênção para Esaú. O tempo, irmãos. Quando Rebeca viu que o tempo estava se esgotando, o tempo estava se acabando, Esaú vai chegar e vai receber a bênção, meu filho vai perder essa bênção. O que é que ela fez? Tomou uma decisão errada. Ela enganou Isaac. Ela fez e conduziu o filho a enganar Isaac. Uma atitude impensada, porque ela não confiou no Senhor. O Senhor já tinha prometido, a promessa era dele. Por que fazer a coisa errada, queridos? Nós não podemos nos desesperar diante dessas situações. Quando o tempo se amiúda, é hora de botar o joelho no chão e dizer: Senhor, eis-me aqui esperando a tua ação. Eu queria concluir dizendo que uma outra coisa, além das circunstâncias, além do tempo, quando se amiúda, existe algumas atitudes que são tolices nossas. São as atitudes impensadas que nós falamos aqui. O nécio, você sabe o que é um nécio? O nécio possui algumas características, e essas características são falta de conhecimento, por exemplo, falta de capacidade, ou ser inepto. Na verdade, o nécio é aquele que é incapaz. O nécio é o que é incapaz. E Saul demonstrou que ele era incapaz de reinar sobre o povo de Deus. Que ele era uma pessoa que tomava decisões que demonstravam que ele era uma pessoa inepta. Ele não tinha a competência e a capacidade de gerenciar o povo de Deus. Isso é que é ser nécio. E o profeta Samuel disse para Saul que ele havia agido neciamente, ou seja, com incapacidade, com inaptidão a cargo que ele havia recebido, a função que ele havia recebido. O que Deus então deseja é que o seu povo haja em perfeita sintonia com a sua vontade, com a palavra dele. Porque quando nós não fazemos assim, nós estamos agindo como incapazes, como incompetentes de servirmos ao Senhor. Então, para que servimos diante de Deus? Porque nós somos chamados para que é? Para servir. Nós somos chamados para servir. E se nós não temos a competência, a aptidão para servir, o que nós estamos fazendo aqui? Nós recebemos a aptidão, porque quem nos capacita
é Deus, através do seu Espírito, que nos concede os dons espirituais para servirmos ao Senhor com aptidão, para servirmos bem feito. Então, irmãos, ser nécio é agir dessa forma, como a pessoa que é incapaz. Mas também ser nécio é não aproveitar as oportunidades que Deus oferece, que Deus concede. Saul perdeu a grande oportunidade da sua vida, quando ele fez o que nós vimos aqui, foi relatado nessa mensagem agora. A oportunidade que Deus está dando a cada um de nós, quando Ele nos chama para servi-lo. A oportunidade quando Ele recebe, quando Ele nos acolhe da forma como nós somos. Quando Ele restaura a nossa vida. Quando Ele perdoa os nossos pecados, quando Ele nos salva. E muitas vezes nós jogamos fora as oportunidades que Deus nos concede. É aquela história das 10 virgens, que 10 eram prudentes, as outras 10 eram o quê? Nécias, tolas, incapazes. Elas eram tão incapazes que elas foram esperar o noivo sem o óleo na lamparina. Como é que pode? Não é? Então veja, as várias decisões tomadas por Saul mostram quanto ele era inepto para dirigir o povo, porque não foi só aqui. Eu vou colocar alguns aqui rapidamente para terminar a mensagem. Por exemplo, o voto precipitado, porque depois que Jonatas entrou no acampamento dos filisteus, que ele matou aqueles 20 filisteus, que Deus fez ali um terremoto, o povo todo assustado, começando a correr. Os israelitas agora foram atrás para derrotar o exército. E Saul disse assim: ninguém come o dia todo, ninguém come, nós vamos perseguir os filisteus até acabar. Aí o povo parou com fome, depois de noite parou. Como é que você pode guerrear uma luta onde o esforço físico, a energia que você gasta numa batalha, e você chega no final do dia sem comer nada? Aí o rei disse assim: ninguém come nada, e quem comer está amaldiçoado, né? Disse assim. O fato dele ter poupado Agag e o que havia de melhor dos espólios na batalha contra os amalequitas, porque Deus disse: acaba com tudo, ele foi poupou. O assassinato de Aimeleque e dos outros 14 sacerdotes, porque Davi foi lá e comeu pão lá no santuário. As suas tentativas repetidas de matar Davi e a consulta a médium em Endor demonstram a inaptidão ali de Saul. Portanto, não deixe, irmãos, que as circunstâncias, não deixe que o tempo faça você tomar decisões que demonstrem que você é uma pessoa inepta para servir a Deus. Não faça isso. Não deixe que as circunstâncias ou a euforia do momento façam você tomar atitudes incoerentes com a sua vida cristã. Nós somos chamados para ser santos e servir a Deus. Fora disso, pensamento humano. Nós somos chamados para ser santos e servir a Deus. É a prioridade da nossa vida. Não seja nécio, mas seja prudente. As situações da nossa vida que nos levam a fazer coisas erradas. Muitas vezes nós estamos aqui querendo servir a Deus, mas queremos servir da forma que nós desejamos, da forma que nós pensamos que é o certo, da forma que nós achamos que estamos fazendo o melhor para Deus, da forma que nós estamos achando que é a coisa mais linda que nós estamos oferecendo para Deus, mas Deus não está se agradando daquilo que você está fazendo, porque Ele quer que você faça sim, porque nós somos chamados para isso,
mas Ele quer que você faça a coisa correta, da forma como Ele quer que seja feita. Amém, queridos?